Então você acha que é verdade essa história de que o Van Halen usava variac para baixar a tensão do Plexi, ou você acha que isso é um mito? Se fala tanto disso que deve ser verdade, mas os detalhes, cada vez mais a gente vai catando, cavucando, vai ficando mais na dúvida. Fala galera, estamos aqui hoje com Augusto Pedroni, visitando a oficina. É uma das maiores referências em fabricação de amplificadores valvulados do Brasil, talvez um dos maiores especialistas. Com certeza é o maior ou um dos maiores, com certeza um dos maiores está aí na lista dos top 3. E Pedroni, fala outra pra minha história da sua marca, como é que você se interessou por eletrônica, como é que você entrou nesse mundo dos amps. Eletrônica sempre foi algo do meu interesse desde a adolescência. Era o hobby do meu pai. Meu pai é mecânico de automóveis, está vivo. E o hobby paralelo dele era eletrônica, na época das revistas de eletrônica e tal. E eu ficava acompanhando as montagens dele. Naquela época eram coisas bem mais simples, né, do que a gente tem hoje, dificuldade de componente, mas era muito divertido. E isso acabou atiçando minha curiosidade. Em paralelo, sempre tinha música na minha casa. Nenhum dos meus parentes próximos era músico, mas a gente sempre gostou muito de música. Então eu levei a eletrônica, o estudo da eletrônica pela minha adolescência, fiz curso técnico. Se você quiser conhecer mais sobre os nossos pedais, aqui no QR Code, você pode conhecer lá no nosso site www.toniinc.com.br, todos os nossos drives, overdrives, fuzz, distortion, high gain, preamps, tem tudo lá, beleza? Num preço super bacana. Usa o cupom VIPEMANUEL para você ter 5% de desconto. Agora a Toniinc está com uma super novidade. A gente era conhecido pelos drives e pedais analógicos, estamos lançando capturas com inteligência artificial para quadcortex, Tonex, Valiton, Rotone, para todos os bolsos, para todos os gostos. Então se você quer ter o timbre do seu guitarrista favorito em altíssima qualidade, altíssimo padrão, com bons preamps e afins, é isso aí, é Toniinc. Falou? Valeu! E lá pelos 20 anos, né, um pouco tarde, eu acabei entrando numa banda. Eu escolhi tocar baixo, até porque eu achava que era mais fácil, né? Assim, na ignorância, tem menos cordas, deve ser mais fácil. Entrei numa banda e comecei a perceber, comecei a atentar para a questão do timbre de guitarra, timbre de baixo, como é que essas coisas conversavam. E daí eu puxei o estudo da válvula, porque a válvula, na verdade, nada mais é que mais um componente. Tudo que tem nos aparelhos transistorizados, normais, né, ditos normais, sem tecnologias mais recentes, tudo que está ali dentro também está nos valvulados. É que a válvula é só mais um elemento, é um elemento ativo, tal como o transistor. Então foi só agregar o estudo da válvula. Para minha sorte, nessa época já tinha internet, então já tinha onde buscar, até porque não tinha livros, tipo começo dos anos 2000 ali, entre anos 90 e 2000, ninguém se falava de válvula, não se estuda válvula nos cursos e nas faculdades, então a gente tinha que buscar conhecimento, informação de forma autônoma, e isso foi possível dada a internet na época. Entendi. Você falou de vários temas aí, sua empresa está no ramo há muitos anos, e a gente já viu várias empresas fechando nesse período, assim. E quais os princípios que você acha que você carrega, que manteve sua empresa sólida até hoje? E por que você acha que muitas dessas empresas não estão no mercado até hoje com a gente aí? Eu brinco que não é porque você faz um pão gostoso que você pode ser dono de uma padaria. São saberes diferentes, são ciências diferentes. Administrar um negócio é uma coisa e ter tecnicamente habilidade para construir o objeto que você vende é outra coisa, são ciências distintas. Eu fiz curso técnico e por muito tempo, já com a empresa Pedroni, eu sofria realmente na administração. Eu tinha longas filas de espera, eu tinha muitos clientes esperando, eu estava sempre ocupado, não tinha tempo para a família, trabalhava diuturnamente. Então, até que eu resolvi investir no meu conhecimento administrativo. Eu entendi que não é, até brinco de novo, que a parte mais fácil do nosso trabalho é construir as coisas, porque
A gente se diverte, a gente gosta disso, acha bonito, isso nos move, isso é legal. Mas isso é a parte mais fácil, a parte mais difícil é lidar com fornecedores, com clientes, com prazos. Redes sociais hoje em dia é uma coisa muito importante para qualquer empresa. Então, não é só o produto, não adianta, é tipo músico também, não adianta só tocar. O play do cara numa estrutura profissional, de banda, de turnê, não é só o cara que, quem vai não é o cara que só toca bem. Ele tem que se dar bem com a equipe, tem que estar com tudo ensaiado, ser um cara bom de levar, bom de conviver, porque vai ficar vários dias todo mundo junto. Então, não é só o produto. Para ter uma empresa disso, você tem que ter o mínimo e, se possível, investir no conhecimento de administração. Então eu fiz alguns cursos do Sebrae e acabei cursando administração também. E eu percebi claramente o quanto isso foi benéfico para a minha empresa. A prova disso é que eu não sou técnico em eletrônica e tenho uma empresa há mais de 5 anos, estou nesse meio há bastante tempo, então a parte administrativa é bastante importante. Você pode ter pessoas técnicas de diversas outras áreas e conseguir levar à frente uma empresa com produtos de qualidade, enfim, montando uma equipe multidisciplinar, né? Uma pessoa que já tem conhecimento em eletrônica, aprender administração, e uma pessoa que é do ramo da música, que gosta da parte eletrônica, traz um técnico para poder fazer aquele trabalho e levar esses projetos à frente. Você falou da diferença do transistor e da válvula, né, que houve essa evolução aí na eletrônica, dos valvulados, depois para os transistores, né, os de germânio, depois o silício, e agora a gente tem aí as simulações digitais. Fala um pouco da diferença de todas essas formas de você reproduzir o áudio, de você criar o áudio. Como é que isso se dá? Como é que é a percepção disso? Estamos em setembro de 2025 e a gente acabou de participar da Feira Conecta, né? E eu sempre acreditei, eu acredito que a convivência entre o digital e o analógico, entre o real e a simulação é pacífica. Cada produto, cada tecnologia tem um melhor lugar, tem o seu ambiente mais propício para trabalhar. Eu entendo que as questões do show business hoje em dia demandam uma velocidade de trabalho, a agilidade de tudo tem que ser muito maior, então se o cara vem com um sistema digital é muito mais fácil para o cara do palco fazer o retorno, é muito fácil para o cara do PA equalizar o som. Para o público, todo mundo vai ouvir sempre o mesmo show, o mesmo timbre. Então isso é maravilhoso. Só um exemplo de um bom uso de uma tecnologia digital de simulação. Mas é interessante que todo mundo sempre salva os presets da simulação com os nomes dos aparelhos reais. Tá lá, Drive Marshall com Boost, a Vox AC30 com Treble Booster. Então os nomes, o equipamento real ainda é referência de tudo que se constrói. Eu achei muito interessante a feira, por isso que eu citei a questão da feira, porque, obviamente, muitas pessoas que passaram no stand vêm de um histórico de estar tocando com equipamentos digitais. Tem uma geração de músicos que já está nascendo tocando em digital, já não tem a referência dos amplificadores, e vou além, tem gente que perdeu a referência de caixa acústica. Tem gente já tocando de fone, que acha que a referência de guitarra é fone. E eu vi a expressão dessas pessoas tocando no stand, que eu levei equipamentos reais, esses caras foram para lá, com uma caixa acústica de guitarra, quanto o susto na cara deles ao tocar um acorde aberto mesmo, ouvir os harmônicos, ouvir o brilho. É muito diferente. É claro que o digital atende, você vai ficar satisfeito, você vai fazer o show, você vai fazer a sua gravação, a sua demo, etc. Mas a comparação lado a lado entrega muita coisa, entrega a diferença entre o real e o simulado. E isso eu pude ver na feira, na expressão das pessoas que estavam acostumadas com o digital. Você diria que uma simulação seria tipo uma boneca inflável do áudio? Tem biscoito, tem uma pilantragem agora no mercado do ramo alimentício, entre outros, né?
Você vai comprar um biscoito de chocolate, se você não tomar cuidado, você compra um biscoito sabor chocolate. Não é que tem chocolate no biscoito, é que tem simulações, elementos químicos ali que vão te induzir a achar que aquilo é chocolate, mas não é. É o gosto do chocolate. Você não está comendo chocolate. E isso tem vários exemplos. Leite condensado, tem nome assim, preparo lácteo, sabor, leite. As coisas assim, leite condensado. Tem então, a mesma coisa para queijo também. Exato. Então eu coloco o digital nesse patamar. É o som, sabor, timbre. Você acha que a gente está vivendo então a Matrix do áudio? Que as pessoas não têm mais contato com os amps reais e hoje a referência é o que já foi gravado, editado e processado? Eu não sei o quanto a gente está imerso nisso, mas o que você citou é a realidade para muita gente. Mas tudo bem. Enquanto essa pessoa estiver tocando um instrumento, a gente não pode perder o foco no que importa. Antigamente eu dizia, toque guitarra com amplificador valvulado. Toque guitarra com amplificador valvulado alto. Aí depois eu passei a falar, toque guitarra com amplificador valvulado. Aí eu passei a falar, toque guitarra com amplificador. Aí hoje em dia, toque guitarra. Aí hoje eu falo, toque um instrumento. Toque alguma coisa. Tá? Então, tudo bem, assim, o digital muitas vezes é o mais barato, é o mais prático, é o mais acessível e tá ótimo, porque a pessoa mantém um contato com o instrumento. O que eu mais quero nas feiras são crianças, adolescentes, pessoas, a nova geração linkada ao instrumento ainda. É isso que importa no final das contas. Depois, com o tempo, com a maturidade, porque o músico amadurece, ele começa, todo mundo passa por isso, no começo é muito ganho, depois você vai mudando a sua percepção de timbre. É isso, é um processo, ninguém nasce pronto, não. Então isso vai evoluindo e um dia, quem sabe, essa pessoa vai perceber a diferença. Porque tem gente que não percebe a diferença. Se para ela uma simulação digital lado a lado com um analógico real, um valvulado real, se para ela é a mesma coisa, tá tudo bem, não quero brigar com essa pessoa. Mas para muita gente, ela vai ouvir coisas que ela nunca ouviu. Ela vai ouvir detalhes do som dela que não estavam presentes na simulação. E uma crítica ao mundo das simulações também é que entra na roda do grande consumismo, porque você vende um sistema digital e daqui a alguns anos já existe um sistema de processamento mais potente, com mais memória, que diz que as simulações são mais reais. Mas aí eu pergunto, antigamente já não era bom? Já não era real? E agora é mais real? Sabe? Então a gente é induzido a entrar nessa roda de consumo. O que não acontece com os aparelhos analógicos. Ninguém vai chegar para você e falar que o seu Marshall 72 está desatualizado, que você tem que comprar um Marshall 76. Ele continua tendo o valor dele. Ele é a referência. E ele te impõe limites. Outra questão também do digital. O digital vem com a ideia da infinitude de timbres. Você pode ter todos os timbres do mundo, com todas as caixas acústicas, mas, cara, isso realmente é bom? Realmente é importante que a gente tenha tudo ao nosso acesso? Talvez eu acredite, eu preciso pensar um pouco mais nisso, que as limitações favorecem a criatividade. Você tem um amplificador que ele tem lá ganho, grave, médio, agudo, master, e é isso, e você tem que aprender a girar botão, você tem que estudar o teu instrumento, estudar o amplificador, estudar como você toca e você extrair daquele equipamento o melhor timbre possível. E isso acaba que no digital você ficar rodando o botão, procurando, tateando no escuro e lendo os manuais enormes para descobrir cada função daquele equipamento, e esse tempo você deveria estar tocando. Entendi. Voltando um pouco no tempo e falando dessa transição de válvula para transistor, qual é a diferença do timbre, da formação de onda, dos harmônicos de um circuito transistorizado para um valvulado, como um Randall, por exemplo, e um Marshall Plex, sei lá?
Isso também ajuda a entender por que a gente acredita que valvulados falam mais alto. Um valvulado de 50 watts fala mais alto que um transistorizado de 50 watts. Por que essa diferença? Quando a válvula, enquanto os dois estão limpos, trabalhando dentro dos seus limites, dentro dos limites que o circuito impõe, todo circuito eletrônico ele tem lá um limite do tamanho do sinal que ele consegue manipular. O sinal da guitarra é pequenininho, ele entra no primeiro estágio, ele já fica maior, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Se o amplificador tem distorção, ele vai ser clipado em algum momento e isso avança. Então, lá dentro ele tem certos limites. Enquanto eles estão trabalhando dentro dos limites, seria, artisticamente falando, o som limpo, é muito semelhante. Os dois são muito semelhantes. Mas quando o transistor começa a chegar próximo ao limite dele e atinge o limite, ele se comporta musicalmente falando, de uma maneira feia. O tipo de distorção que ele entrega é uma distorção musicalmente estranha, musicalmente desagradável. É por isso que quando a gente coloca um transistorizado além do limite, a gente instintivamente vai abaixar o volume, porque tá feio. A gente acha aquilo feio, é uma distorção desagradável. Tem a ver com harmônicos, o tipo de harmônico que o transistor gera quando satura. As válvulas, quando elas passam desse limite de amplificação, começam a saturar, o tipo de harmônico que elas geram está associado à série harmônica musical. É incrível, é lindo, é maravilhoso isso. Quando a gente toca uma nota na guitarra, a gente ouve a fundamental, a nota principal, a mais grave, e vem uma série de harmônicos consoantes com a nota original, e é isso que define o timbre. Então é a série harmônica, o segundo harmônico, o terceiro, o quarto, tudo isso vai compor o timbre. E o que a válvula distorce está certinho em cima da série harmônica. Então, basicamente, a gente tem o segundo harmônico muito forte, a oitava acima, o terceiro harmônico, a quinta acima, o quarto harmônico mais uma oitava e por aí vai. Então, meio que você toca uma nota e ganha um acorde. Mas você não enxerga isso como acorde, você enxerga como o som quente. Você acha que aqui, nossa, tá bonito isso, tá cheio, tá interessante, você não precisa abaixar o som. Então, nesse momento, estão os dois saturando. O transistor você quer abaixar o volume porque tá feio, e o valvulado você não, deixa aí, tá bom, é isso. Então, o valvulado você consegue entrar na região de saturação sem ficar desagradável. Pelo contrário, você acha é bom. Por isso que o transistorizado, você tem limitações, você antecipa, você reduz a faixa útil do transistorizado. Você tem que ficar sempre na região limpa dele, porque se você entrar na região de saturação, estragou o som. Aí você vai ter que abaixar o volume. Então a área útil dele é menor. No valvulado, não, pode aumentar um pouquinho mais, aí tá gostoso, tá bonito. Legal. Falando agora mais da parte de potência, a gente teve uma mudança aí, né? Também nessa mesma linha de raciocínio das válvulas, depois para os transistores, e agora o Classe D, que algumas pessoas falam como se fosse uma potência digital. Fala um pouco dessa evolução, da diferença de cada uma dessas tecnologias, o impacto disso no timbre. A gente conviveu muito tempo com os amplificadores, é o nome até da Marshall, né? O Valve State, por exemplo. O pré-valvulado, a parte de timbre, onde é gerado o timbre, a saturação do pré, a equalização, a compressão, todo amplificador de guitarra comprime em certo ponto. A gente viveu muito... Uma transição foi essa, dos amplificadores totalmente valvulados, onde o pré era valvulado e o power valvulado, que gera aparelhos grandes como esse, onde o pré e o power são valvulados, tem as válvulas de pré e as válvulas de power, que são maiores, e consomem mais energia, tem uma eficiência mais baixa, esquentam, demandam espaço, demandam transformadores, tudo isso, esse é o estágio de power valvulado. A gente evoluiu lá nos anos 80 para os modelos Valve State, onde o pré era valvulado, ou seja, a parte do timbre, da definição do timbre, era valvulada, e o power, a parte de potência que conversa com o alto-falante, foi feita em transistor. Então isso foi o primeiro passo para tentar reduzir peso e custo dos equipamentos. E isso ficou lá nos anos 80, anos 90 e tal.
Naquela época, o power a transistor ainda era classe AB, ou seja, ele tinha 2 transistores ou mais transistores trabalhando em contrafase, cada um pegando metade da onda, assim como nos valvulados também, quando você tem um push-pull de classe AB, tem 2 válvulas ou 4 válvulas, mas cada par ou cada unidade de cada lado trabalha com metade da onda, então cada um faz um trecho, o outro faz outro trecho, sempre foi assim. Então a gente ainda tinha nos transistorizados valve state essa mesma configuração, era um classe AB, push-pull, onde cada transistor fazia o seu trabalho. Com o advento, a melhoria, com o aumento da qualidade dos transistores, né, cada vez mais a gente tem transistores mais rápidos, isso se reflete nos computadores, etc., os megahertz dos processadores, foi possível fazer amplificadores dito digitais, onde a onda é modulada, uma onda de frequência muito alta é modulada pelo sinal de áudio. É uma coisa complexa, mas no fundo o que acontece é um amplificador de altíssima eficiência, entre 90% e 95% são números normais. O que é essa eficiência? Quanto ele puxa da energia da rede, quanto ele consome da rede, quanto vira som de verdade. Num valvulado normal, essa taxa é mais ou menos 40%. Então, um amplificador que te entrega 50 watts, quando ele estiver entregando 50 watts valvulado, ele vai estar puxando 200 da rede. Isso é baixa eficiência da válvula. A válvula não é perfeita, não. Pelo contrário, tem um monte de problema. Por isso que ela foi banida, entre aspas, das aplicações de consumo. Porque não dá. Frágil, esquenta, consome energia. Então, o transistor entrou nisso resolvendo um monte de problema. Um transistorizado classe AB tem lá a sua eficiência 70%. Por isso que ele esquenta bem menos. Você pode achar que o classe AB esquenta, mas bota a mão numa válvula, está muito mais quente. O calor é o indício da ineficiência. Uma lâmpada incandescente tem eficiência, incandescente aquelas antigas, 5%. 95% da energia era calor. Por isso que a gente paulatinamente foi trocando para lâmpadas fluorescentes, hoje em dia lâmpadas LED, que são muito mais eficientes, convertem energia com muito mais eficiência. Então o transistorizado já era mais eficiente. O power classe D, o power digital, é 90%, 95%. Por isso que eles são pequenos, porque eles não esquentam. O calor que eles têm que dissipar é muito pequeno porque eles são muito eficientes. Então, claro, isso ganhou espaço. E hoje em dia eles já chegaram num patamar equivalente aos classe AB transistor. E tem os mesmos problemas, não pode saturar. Assim, você não quer ouvir o timbre do classe D, do power digital, porque é feio. Se você levar ele ao limite, passar do limite dele, o som é feio. Então, você faz um sistema onde você tenha mais potência disponível, um power de 100, 80, 200 watts classe digital, classe D. Você nunca vai precisar dessa potência toda e você fica sempre distante desse limite dele. Aí você trabalha para fazer o timbre no pré. É essa a proposta que eu entrego nos meus modelos Slim. É o pré-original dos meus modelos grandes e valvulados. Eu faço o pré-valvulado lá naquela caixinha e coloco uma potência classe D. É 100% igual? Não, não é 100% igual. Especialmente em altos volumes. Se você botar um volume muito alto, se você saturar o classe D, você vai perceber a diferença. Mas em volumes de uso normais, ensaio, show com baterista, coisas normais de uma banda, vai tranquilo. Você está dentro da região de trabalho linear do power classe D. Então você acha que o pré tem um percentual maior na personalidade do timbre do que o power? Total. Quando eu vou desenvolver um pedal, por exemplo, eu tento analisar o circuito e ver quais são os elementos daquele circuito que mais representam a personalidade daquele timbre, assim. Você como construtor de amplificador, assim, quais os elementos que você acha que fazem um Fender soar como um Fender, o Marshall soar como um Marshall? Porque eu já vi gente achando que se trocasse a válvula de power do Fender, ia soar como um Marshall só porque mudasse a válvula de power. Como é que você raciocina isso? Como é que você vê Não, isso? O maior elemento, o elemento que mais determina o timbre é o circuito, é o projeto.
Mesa Boogie Dual Rectifier, usa 12X7, 6L6. Fender Twin Reverb, o amp mais limpo do mundo, 6L6, 12X7. Então, as mesmas válvulas estão em condições de uso diferentes, com resultados totalmente diferentes. É claro que, vou catar uma válvula de pré que tem um pouquinho mais de ganho. Você vai ouvir um pouquinho a mais de ganho no seu amp, mas o seu amp não vai virar outro porque você trocou a válvula. O seu amp vira outro se você trocar o projeto do seu amp, se você fizer modificação eletrônica lá dentro. Resistores, capacitores, a forma como os estágios estão interligados. O projeto é muito mais importante, infinitamente mais importante do que a escolha das válvulas. E falando em qualidade de componente, o que você acha que influencia mais o timbre? O projeto ou a qualidade do componente que está usando? Você acha que a qualidade do componente vai determinar mais a durabilidade ou fazer diferença numa faixa superior ali de comparação? Ou como é que você enxerga isso? Não, o projeto inclui a escolha dos componentes utilizados. Eu acho que hoje em dia a gente nunca esteve tão bem servido de componentes bons. Antigamente, para você ter um capacitor eletrolítico de 20 microfarad por 400 volts, era caríssimo, era uma caneca deste tamanho. Era, como dizia o meu amigo Sossego, eu fiz essa pergunta para ele quando eu o entrevistei. Como é que eram os componentes antigamente? Sofríveis. Os resistores tinham tolerância de 20%. E variavam a resistência de acordo com o sinal aplicado. O capacitor variava a capacitância de acordo com a temperatura. Capacitores a óleo vazavam corrente contínua. Várias válvulas foram danificadas por conta de capacitor a óleo. Um monte de coisas, os componentes eram terríveis. Hoje em dia a gente chegou num patamar de qualidade, de estabilidade de componentes maravilhoso. Então não há motivo, e aí a gente tem o dever de fazer o bom projeto, de escolher os componentes que vão atender aquelas especificações que o produto que você quer deseja entregar. Você acha que esse saudosismo de tentar reproduzir um circuito com componentes antigos, que ele faz sentido? Porque pelo que você falou, ao longo naquela época já era produzido com essa margem absurda. Com o passar do tempo, esses componentes vão deteriorando e vão mudando os valores e a forma de se comportar no circuito. Então, reproduzir um JTM45 feito há décadas atrás, com componentes antigos, qual o sentido que isso faz? Bem, eu preciso respeitar as pessoas, mas eu não vejo sentido porque eu não vou ter acesso a componentes antigos. Assim, eu nem entro nessa discussão porque fica fora do que eu posso fazer. Eu não posso achar componentes antigos, eu não tenho acesso. Mesmo que eu tivesse acesso, eu não posso confiar neles, porque eu vou entregar um aparelho que está condenado, já sai condenado, porque daqui a pouco é tipo montar um carro com peça velha, com peça antiga. Eu coloco isso nos meus equipamentos. Eu preciso ser replicável, e cada coisa que eu entrego tem que ser igual à anterior. Todas as pessoas que compram um amp meu, eu quero que elas tenham o mesmo produto, porque eu preciso ser honesto nisso. Eu não posso entregar um aparelho diferente para um e para outro. Até porque aí vai sair o review, vão gravar amostras e alguém vai falar, cara, o meu não toca igual. Então tem que ser iguais e eu tenho que entregar o aparelho com confiabilidade. E eu só tenho a confiabilidade com componentes que eu posso comprar no mercado, atestar que são bons, e esses componentes invariavelmente são componentes normais, modernos, atuais. Eu acho que essa ideia de montar o aparelho como era antigamente está atrelada ao saudosismo, que a corda antiga era melhor, que o capacitor a óleo no circuito da Gibson era melhor, que a madeira antiga era melhor, que a ponte, que a corda, que tudo. A gente acha que a guitarra elétrica é um instrumento inovador, de vanguarda, mas a gente está convivendo com os mesmos shapes, os mesmos conceitos já há muito tempo. Então tudo bem as pessoas acharem que os amps antigos eram melhor, mas caramba, como é que a gente vai viajar no tempo para sentar na frente de um show e ouvir o amplificador ou no estúdio, ouvir como era aquele timbre e vir para cá hoje em dia e
Ei, era diferente, hoje em dia está diferente. Eu acho inútil essa discussão. Mesmo que seja verdade, é uma busca sem sentido. Você acredita em terra plana? Não. Não? E Não. amp flat, existe? Amp flat, amplificador de resposta plana. Bem, para guitarra, pouquíssimos amplificadores de guitarra são de resposta plana. Isso as pessoas não entendem muito. Os primeiros amplificadores de guitarra realmente não tinham uma timbragem, não tinham uma equalização específica de guitarra. Eles eram flat numa estreita faixa. Não tinham tanto grave e também não tinham tanto agudo. Era só ali no médiozão, que é a região da guitarra mesmo. Com o tempo, e eu acho que provavelmente quem criou tudo isso foi o Fender, ele entendeu que a guitarra precisava de uma pré-equalização. A guitarra flat não era tão bonita. Então ele já impôs nos circuitos Fender, e isso é copiado até hoje, e isso todo amplificador de guitarra, que não seja um amplificador de estudo muito pequenininho, aqueles que só tem volume tone ou só volume, mas todo amplificador que tem grave, médio agudo ou grave agudo já tem uma pré-equalização dentro. Mesmo quando você põe tudo no 5, tem gente que fica regulando o knob assim, né? Falta só botar a lente de aumento, né? Pra botar tudo no meiozinho assim, né? Tá flat. Sinto dizer que não tá, meu amigo, porque a guitarra entrou aqui, já tem um boost de grave, um corte de médio, um boost de agudo e corta o topo total lá. 10K para cima já não tem nada. E isso moldou o nosso entendimento, a nossa memória de um timbre de guitarra. Então quando você varia o agudo, o médio, você está variando a partir dessa pré-curva estabelecida. O Marshall partiu dessa curva do Fender e modificou um pouquinho, deu um totozinho no médio. Cortou grave, cortou muito grave, porque quanto mais distorção, mais grave você tem que cortar, senão embola. Mais distorção, tem que trabalhar o agudo, senão fica estridente. Então, essa panela, esse caldeirão de frequências e ganho, é isso que é o projeto. Daí que vem o timbre. Como você vai trabalhar as frequências perante a saturação. Como é que você vê essa questão de você dar referência para o cliente e dizer que um amp é baseado no outro? Tipo, dizer que o JTM45 é baseado no Bassman. Porque essas escolhas desses filtros de grave nos estágios de ganho, dos capacitores no tone stack, essa soma desses fatores vão criando essas especificidades. Então, por exemplo, se o JTM45 e o Bassman soam completamente diferente, assim como o Dumble soa completamente diferente de um Fender. Como é que você vê essas escolhas? Como é que você entende que um amp é parecido com o outro? Ele é único, ele não é, ou ele é uma cópia? Como é que você pensa sobre isso? Assim? A gente tem grandes pilares de projeto, né? Fatalmente o Twin Reverb é um pilar e o Fender Bassman é outro pilar. Basicamente todos os amps do mundo, não todos, né? Mas a maior parte dos amplificadores tem sua estrutura básica baseada nesses dois. Twin de um lado e o Bassman do outro. Você, olhando o esquema, você vê a estrutura. Primeiro, assim, quanto de corte de grave ele tem no primeiro estágio, porque isso vai determinar se ele é um amp pensado para alto ganho, se ele foi pensado para Gibson, para humbucking, se ele foi pensado para extrato, para single coil, se ele vai se dar melhor com cada um, se ele corta grave no primeiro estágio, depois, ele vai equalizar primeiro ou ele vai distorcer primeiro para depois equalizar. É outra decisão de projeto. Ele vai dar reforço de agudo, ele vai reforçar o agudo antes de distorcer, ou ele vai deixar o agudo plano para depois botar mais agudo no final. Então você vê que, apesar dos pilares serem os mesmos, cada fabricante, cada modelo, cada avanço acaba incluindo modificações que tem a ver com o momento, com o mundo, né? Assim, Fender fez coisas basicamente limpas, mirando um timbre bonito, limpo. Já o Marshall, do outro lado do Atlântico, já estava exposto a outro momento, já era os anos 60, estava lá The Who, Jimi Hendrix em cima dele, caixas maiores, 4 de 12, 8 de 12, a 4 de 12 nasceu 8 de 12, depois que ela foi cortada no meio, porque não era intransportável.
Então, ele já fez modificações ali, ele mudou o tempero para atender ao novo momento. E aí, nos anos 70, as coisas mudaram de novo, o alto ganho surgiu, já demandou um monte de trabalho no timbre, várias correções e reforços de frequências. Mas se você olhar a fundo, todos têm a mesma estrutura de blocos, mas cada bloco tem as suas particularidades de acordo com o som que o cara quer chegar no final. Na história do rock a gente tem os marcos aí, né, de transição de estilos aí, Elvis Presley, Beatles, Jimi Hendrix. Quais são os amplificadores que você acha que acompanha essas transições e quais são esses amplificadores que representam esses marcos? Eu citei dois, né? O Fender Twin. Falando assim na ordem cronológica. Sim. A gente via, olhando os vídeos antigos, né? Eu não estava lá, né? Mas olhando vídeos antigos e é claro assim, que muita coisa aconteceu e não ficou registrada. Então a gente só pode se basear no que ficou para a história, o que foi filmado, os shows que a gente via, né? Então tinha muito Bassman, o Tweed, né? Bassman Tweed é um dos marcos. Twin Reverb muito, esses dois são o primeiro fundamento, né? E aí entrou o Marshall, logo em seguida, inicialmente bastante inspirado, ele modificou um Fender Bassman, né? O JTM45 é um Fender Bassman modificado, com outros falantes, o que muda tudo, com uma caixa grande, com 100 watts, aí depois já pulou para 100 watts, que já muda tudo também, com outra atitude, já usando pedal, a galera já pirando em cima do timbre, já se distanciando da ideia da guitarra ser um violão mais alto. Inicialmente, a gente só queria amplificar o som da guitarra e ela ser aquilo ali mesmo, e é isso aí. O timbre é esse. Não, aí depois a gente aceitou que o timbre vai ser modificado de todo jeito, e quanto mais modificado, mais interessante, mais identidade tem o músico. Então aí tá lá o Fender, os dois modelos Fender principais, né? Os Marshall, primeiro com o JTM, depois o Plexi, são basicamente quase a mesma coisa. Nos anos 70 a gente já entra com Mesa Boogie, que são Twin modificados, Fender Twin modificado, assim, o Mesa Boogie, aliás, a série Mark é a variante do Twin. Anda mais um pouco, o ganho começou a subir, temos o JCM 800. É o primeiro modelo que já tem a intenção, já mostra o futuro do timbre de alto ganho moderno. Porque é diferente. O timbre de alto ganho, ele tem características de projeto que viram som diferente. Então o primeiro, e assim, a gente acha hoje em dia que o JCM 800 tem pouco ganho, e tem hoje em dia, você tem que empurrar para ele estar de acordo com o padrão de ganho atual, né? Então, JCM 800, JCM 900, o Pilar também, muita gente ama e muita gente odeia, mas o 900 tem um timbre característico, que é o extremo do clipping, foi o amp que levou a clipagem por diodos, né? É como se tivesse um pedal dentro do amp, um pedal de drive muito severo, muito grosseiro dentro, e ele virou referência de um estilo musical, o JCM 900, é referência dos timbres mais ligados ao punk e tal, aquela coisa mais hardcore. E depois a gente veio o conceito de alto ganho. Provavelmente o Soldano foi o primeiro, ainda que os mesa da linha Mark tivesse já um ganho considerável, o Soldano provavelmente foi o primeiro a entrar com a intenção de alto ganho, com a maldade do alto ganho ali no circuito. Seguido também pelos Dual Rectifier, e daí a gente vê o que tem hoje. Então eu citei alguns aí que são marcos do nosso processo. Falando um pouco de saturação, você falou desses amplos como amplificadores de alto ganho. Essa saturação deles vem realmente do alto ganho ou da maior saturação por modificações do headroom de válvula e essas outras, a clipagem de diodo e outros elementos? A maioria dos alto ganho atuais são várias válvulas, em cascata, por isso que esses amplos de alto ganho costumam ter várias válvulas de pré. O ganho fica mais bonito se você faz um pouquinho de ganho em cada válvula. Você não estressa tanto uma válvula só para dar muito ganho em uma única válvula. Você dá um pouco aqui, dá um pouco na próxima, um pouco na próxima, um pouco na próxima, e no final fica mais bonito, fica mais controlável,
fica um timbre mais bonito do que você com poucos estágios querer resolver logo. Melhora a relação de final-ruído também, né? Também. A questão de ruído de valvulado, a gente não pode levar muito a sério, não. Sempre vai ter ruído, mas o maior gerador de ruído sempre é a guitarra. Tá? A maior fonte de ruído de um sistema de guitarra não é para ser amplificador, é a guitarra. Por isso o grande teste que eu faço, o meu sistema está com ruído. Faz o seguinte, despluga do amp. O ruído que ficar, você regula o teu som todinho. Regulou grave, o volume tá bom, o time tá legal. Puxa o plug. O ruído que ficar é do amp. O que entra quando você insere o plug é o ruído do seu sistema. E, em geral, o maior fonte de ruído é a guitarra, não pela construção dela, claro, não é que a guitarra está com defeito, mas pela natureza da captação eletromagnética, a gente está sujeito ao mundo sujo, eletromagneticamente sujo. Então, single coil sofre mais, claro. Voltando um pouco para esses amplificadores icônicos, ali no final dos anos 80, início dos anos 90, teve um boom assim, né, de amplificadores de boutique, e aí surgiram várias marcas que são referência hoje, né, Friedman, Soldano, Bogner, a Custom Audio, né, com o John Suhr lá fazendo os projetos e tudo mais. Essas marcas, assim, esses amplificadores de boutique, assim, você acha que esses preços tão altos se justificam pelo que eles entregam? O que você considera um amplificador de boutique? E qual a relevância que você acha que esses construtores tiveram para moldar esses novos timbres, assim? As grandes marcas talvez ganharam um grande problema, né? A Fender, Marshall, marcas tradicionais, grandes, porque uma estrutura grande, imagino, né? Marcas grandes com grande estrutura e a tendência a menos pessoas tocando guitarra, os volumes têm que ser mais baixos, a questão dos digitais também, né? O digital ocupando alguns espaços. Então, eu acho que eles tiveram que simplificar e fazer uma produção mais massiva, produtos mais de massa, com durabilidade menor. E foi nessa hora que os pequenos fabricantes, os construtores, os handmades, inicialmente gringos, né, ganharam espaço. Talvez os primeiros espaços que os construtores individuais, os pequenos fabricantes ganharam foram na customização. Porque quando o músico chega num ponto que ele já compreende o timbre que ele quer, ele compreende o instrumento, compreende o amp, compreende a caixa, ele pode falar, eu entendo tudo isso aqui e eu queria que o meu amp tivesse um pouquinho mais disso, ou ele fosse um pouquinho assim, ou ele tivesse essa característica. E aí ele vai para esse construtor, esse técnico que faz a modificação. E se esse cara trabalha muito fazendo isso, acaba que ele entende que isso é um nicho, isso é uma oportunidade. Ele pode usar o conhecimento que ele adquiriu atendendo clientes, ou até mesmo fazendo manutenção, para criar um aparelho que tenha a sua característica, a sua cara. E eu acho que é aí que entram esses nomes que você citou. A questão do preço eu não sei, aí é questão de mercado, o preço tem muito mais a ver com o público que você quer atingir. A gente vê muitas vezes preços de produtos deslocados, desconectados do preço de custo. Está embutido ali muito mais um estilo de vida ou uma tentativa de parecer melhor porque é mais caro. Claro, isso a gente é influenciado por isso também, não podemos deixar de lado. Mas eu te adianto que não é a minha realidade, eu não jogo nesses termos, não. Quais os projetos de amplificador assim, que você acha que são subestimados, assim, que você acha que mereciam mais respeito e espaço na história, assim, que você acha que poderiam estar mais em voga, assim? Porque a gente tem as marcas mainstream, vamos dizer assim, né? Algumas marcas que são cultuadas, que não vendem tanto, mas que têm um respeito, né? Como Bogner, Friedman, etc. E tem os projetos que poderiam ter vingado e vendido muito mais, mas que, pensando como construtor, talvez como fã não sei, veja, a gente fala muito do Roland Jazz Chorus, eu tive contato esses dias, consertei 2 Jazz Chorus aqui e fiquei impressionado, o aparelho é maravilhoso, é um transistorizado, muito potente, ele é um amplificador estéreo, são 2 canais separados com 2 falantes, o efeito que ele gera é estéreo nos 2 falantes. O chorus é lindo, né? O chorus é lindo, é um chorus de verdade, tem o vibrato, muita gente confunde o trêmulo com o vibrato. O trêmulo varia a intensidade
E o vibrato varia a nota, a frequência da nota. É um efeito muito mais difícil de fazer. Ele é um aparelho enorme, é um tanque de guerra durável. Eu acho esse equipamento, apesar de transistorizado, maravilhoso, uma joia da engenharia. Eu sou fã do Vox, da linha Vox AC30, AC15, muito mais o AC30, porque tem 4 válvulas de power. O timbre dele é maravilhoso, mas eu nem preciso defendê-lo tanto. Muitos músicos basearam o seu timbre no Vox, Brian May, por exemplo. Os Beatles, no começo de carreira, usavam exclusivamente Vox. Então, eu acho que é por aí. Talvez o Jazz Chorus e o AC30. A gente estava conversando sobre essa questão de uso de amplificadores gringos feitos para 110 ou de até amplificadores como o Giannini, que eram feitos para 110, para a realidade brasileira que hoje é 127, né? O que acontece dentro do circuito desses amplificadores? Quais as consequências positivas e negativas desse contexto de funcionamento? A rede brasileira, ela sofreu mudanças com o tempo, né? Acho que nos anos 60 e tal, a gente tinha a rede bifásica 110, 220, e hoje em dia a maior parte do Brasil usa a rede trifásica, onde o 127 é o padrão ao invés do 110, a gente tem 127 e 220. Então, eu acho que se a pessoa tem um aparelho antigo, por exemplo, o Giannini feito para 110, se ela puder usar em 220 e tiver uma tomada 220 em casa, já está resolvido. Você vai trabalhar em 220, o 220 é o mesmo hoje em dia, então tudo bem. Mas se você só tem o 127 e quer usar 110, é interessante, saudável você ter algum tipo de transformador. Você pode usar um Variac, que é um transformador continuamente variável, ele tem lá um grande botão que você ajusta a tensão, ou um transformador fixo, isso existe, vende, é até mais barato que o Variac, que entra 127, sai 110. Isso é importante porque o aparelho foi todo projetado, a tensão dos componentes, o filamento das válvulas, ele tem que ser alimentado com 6,3 volts. E se você sai muito dessa faixa, se você varia muito essa tensão, você acaba diminuindo a vida útil de tudo, das válvulas, você desloca o ponto de funcionamento, o timbre muda, e tanto mudar o timbre pela tensão da rede é o fundamento de músicos famosos, né? A gente tem gente que propositadamente variava a tensão da rede para obter outros resultados. Então, se a pessoa tem um amplificador que a tensão marcadinha lá atrás, 117, muita coisa americana antiga era 117, hoje em dia acho que é meio 120, eles pensam muito em 120. O ideal sempre é você estar casadinho, a sua tensão da rede ser igual à tensão do seu amplo. Agora, eu vejo muita gente falando, eu tenho que, porque aqui é diferente. Cara, você nem mediu a sua rede. Por exemplo, aqui nesse lugar que a gente está agora, eu sei que a minha rede é antiga. A minha rede aqui é 115. É o padrão daqui, porque o transformador aqui é antigo. Um dia eles vão trocar, mas tudo bem, então é 115. Eu tenho que ter um Variac para subir a tensão, porque eu regulo os meus aparelhos para 125, que eu acho que é uma boa mira. É um pouquinho... A média da realidade brasileira. Eu acho que vai atender legal. Então eu tenho que usar Variac para chegar no 125 e eu fazer o meu ajuste todo. Se ficar um pouco abaixo, tudo bem. Se ficar 127, está pouquinho acima, tudo bem também. Então é muito importante a pessoa saber do que está falando. Pode comprar um medidor de tensão, é baratinho, um multiteste ou um aparelhinho específico para medir a tensão da rede e monitora a sua rede. Veja lá, aqui bate 120. E legal também que a rede varia de acordo com o horário. De manhã a tensão é uma, de noite é outra, porque a carga geral do consumo muda. Então, antes de usar as mãos, usar a cabeça. Tem as informações e depois você coletar as informações, não. A minha rede, tem rede que bate 130. Minha rede é 130, que o cara está perto da subestação, alguma coisa assim. Minha rede é 130 e o meu amplificador é 120 ou é 110. Caramba, eu tenho que corrigir isso, pronto. Mas você tem a informação primeiro, o valor da sua rede. Depois você vai buscar a solução. Entendi. Então você acha que é verdade essa história de que o Van Halen usava a Variac para baixar a tensão do Plexi, ou você acha que isso é um mito? Se fala tanto disso que deve ser verdade, mas os detalhes, cada vez mais a gente vai catando, cavucando, e
vai ficando mais na dúvida. Tem gente que diz que ele subia a tensão, tem gente que diz que ele baixava a tensão. Eu já li muito sobre isso e fico na mesma, eu não posso, não dá para bater o martelo. Provavelmente, não posso ter certeza, provavelmente ele baixava a tensão. O amp fica mais escuro, mais sombrio, o agudo perde um pouco do espirro, assim. Mas é algo sutil, tá? Não vai achando que você vai baixar o variac do seu amplificador vai virar o Van Halen. Não, isso é um dos elementos daquele conjunto todo. E provavelmente ele já era um Van Halen antes de usar a variac. Ele já tocava, ele já tinha o timbre dele antes de colocar essa parafernália eletrônica. Mas não dá para dar certeza. Falando de timbre, assim, né? Qual é a diferença, por exemplo, de um Slim Clean funcionando com a tensão mais baixa do que a projetada, mais alta que a projetada, e no Marshall, por exemplo? Sonora, falando de som, de timbre. Tá. O Slim Clean é um amplificador bivolt automático. Desculpa, o Super Clean, né? No caso, um Twin Reverb ou um Plex, por exemplo. Ambos vão ter o mesmo problema. Quer dizer, o mesmo problema. Ambos vão sofrer as mesmas consequências. O problema, se você baixar muita tensão de alguns amplificadores modernos, que eu falo moderno é um amplificador que tem 2 canais, que tem reverb, que tem muitos botões, que tem foot switch, que tem uma parte eletrônica agregada. Porque o JCM800 é um amplificador cru. Não tem nenhuma... É só assim, tem 2 jacks ali que você escolhe se vai ter alto ganho ou baixo ganho. O Twin Reverb, mesma coisa, sabe? Ele não tem eletrônicas a mais do que o som. Amplificadores que tem canais, LEDzinho no painel, tudo isso, se você baixa muito a tensão, esse circuito auxiliar entra em colapso, ele para de funcionar. Então, não adianta você comprar um variac para botar no seu Dual Rectifier, só um exemplo. Porque vai ter uma hora que o circuito de controle do amp, que muda de canal, acende o LED, controla o foot, vai parar tudo. Então, esse macetinho de variac, de mudar a tensão para tentar chegar a outros timbres, só funciona em amplificadores bastante básicos, bem enxutos no seu projeto. Entendi. E quais os cuidados que a gente pode ter em casa, no estúdio, para poder ter uma energia limpa, ter menos ruído proveniente de rede elétrica? O estabilizador funciona? Condicionador de energia funciona? Quais são os equipamentos que... Acho que a primeira coisa é você conhecer a tua rede. Se a gente está falando de instalações fixas na sua casa, no seu estúdio, primeiro monitorar a tua rede, ver qual é, ver o valor, a tendência de variação dela, de dia, de noite, final de semana, você saber do que se trata. Primeiro é o diagnóstico. Partindo disso, eu colocaria na ordem um filtro protetor contra surtos, se bem que, veja só... Tipo aqueles clamper, né? Clamper, mas os aparelhos valvulados, e quanto mais simples o valvulado for, mais ele é imune a isso. Porque ele é muito basicão, o transformador aguenta surto. As coisas simples aguentam esses disparates repentinos. Quem não aguenta são os aparelhos modernos. Uma placa de som, um computador, uma televisão, isso que não aguenta esses surtos. Mas os valvulados, os aparelhos tradicionais, robustos, tanto que tem Giannini ligado até hoje aí, que é 110, o cara ligou no 127, tá nem aí, vacilar, tá com o válvula original, ainda tá funcionando. Não tem, tá 60 anos de aparelho, usado nas condições mais severas possíveis. Então, muito mais para proteger o resto dos seus equipamentos, um protetor de surto é fundamental, porque aí vai segurar raio, quer dizer, segurar raio não, né? Raio ninguém segura. Se for raio mesmo, não segura. Mas uma variação muito rápida da rede, um surto que alguém ligou o motor lá e tal, ou a rede fazendo alguma manobra, o protetor, o clamper, que ele vai trabalhar fazendo isso. A tensão passou do limite, ele vai fazer o fusível queimar, para proteger. Geralmente é 130, 150, entre 130 e 150 é o valor que está lá. A tensão passou disso, o negócio faz abrir o fusível para proteger mesmo. E ele é muito rápido, é por isso que tem esse nome de clamper.
A velocidade de atuação dele é enorme, ele é muito mais rápido que o fusível. Então ele faz o fusível queimar. Depois, o aterramento real, eu acho que todo sistema de áudio, na verdade todo sistema profissional, na verdade toda casa deveria ter aterramento, ia proteger gente de tomar choque na geladeira, na máquina de lavar, no chuveiro elétrico, tudo, né? Mas eu conheço a realidade, nem todo lugar tem. Mas especificamente no sistema de áudio, onde a gente põe a mão nas cordas e as cordas, a gente não tem isolamento das cordas, né? Quando eu tô com a mão aqui no botão, eu tô isolado, né? O botão é isolado. Mas quando eu boto a mão na corda, eu tô em contato com o circuito elétrico. Então, é importante a gente ter esse isolamento. O Terra protege, além do Terra proteger a vida das pessoas, o Terra diminui o ruído drasticamente. Quem usa single coil percebe que o ruído do single baixa muito quando você passa a usar o Terra. E o Terra é fundamental para o sistema de proteção funcionarem também. O seu clamper vai ser muito mais eficiente se você tiver o Terra real. Eu instalei aqui, tive que fazer não fiz obra, eu fui passando fio, subi ali, fui pelo telhado, fui lá no quintal e fiz a minha estrutura de aterramento com barras. Estabilizador, caramba, não sei, só se realmente a tua rede for de 110 a 130, sabe? Só se a gama de variação for uma coisa absurda. Geralmente não é, tá? Então eu acho muito mais interessante investir em você ficar olhando a tensão, ter um sistema de monitoração da tensão, o clamper para cortar. Se você quiser trabalhar, se a tua rede for estável, fora da tensão, mas estável, pode botar um variac para você. Ah, não, aqui minha rede é 120, mas tudo meu é 115. Então você vai lá, bota 115, tá? Estabilizador a gente vai querer comprar de computador. Eu acho que a variação dele é muito abrupta. Ele tá em 115, aí quando a rede mudou ele joga para 125. Não acho tão interessante, não. É claro que existem equipamentos específicos de áudio, tá? Se você vai buscar um estabilizador, procure um equipamento que seja pensado especificamente para áudio, não um estabilizador de computador. Agora, você vai gastar muito mais dinheiro aí. Investe essa grana no aterramento real. Na ordem, eu colocaria o aterramento antes da estabilização. Esses racks tipo condicionador, Furman? Eles contêm a proteção a clamper, eles contêm a monitoração da tensão, alguns desligam o equipamento. Eu tenho aqui da Pentacústica Nacional, maravilhoso, está comigo há muito tempo. Ele fica monitorando a tensão, se ela passa de certos limites para baixo ou para cima, desliga tudo, e tá ótimo, porque tá me protegendo. Aqui eu estou no ambiente, um estúdio residencial, então ok, ele desligar, o show não vai parar para ninguém vai ficar sem atender ao público, então ok, eu quero que ele faça isso. Ele liga as coisas em sequência, então primeiro liga as fontes, por último liga as caixas ou os equipamentos que vão reproduzir. Então, no estúdio, esses equipamentos fazem isso. Tem clamper, às vezes tem essa programação de tensão máxima e mínima e ele desliga se a tensão fugir disso. Fica monitorando terra, se está com terra ou sem terra. Isso é ótimo. E eu posso limpar meus potenciômetros com WD? Não, onde você viu isso? Eu estou perguntando. Não. Quais são os cuidados de manutenção que a gente tem que ter com o amplificador para manter ele rodando bem e antes de levar num técnico, assim, coisas que dá pra gente fazer em casa, assim, de cuidados de dia a dia. O amplificador tá com ruído, com mau contato, de repente ele parece que tá com menos ganho do nada. Ah, cara, acho que é muito ruim para qualquer equipamento eletrônico ficar muito tempo sem ligar. E ao mesmo tempo é contraditório. Ele sofre se ele ficar muito tempo sem ligar e ele também sofre com os ciclos de ligar o tempo todo. Tipo, liguei aqui, vou tocar. Aí toquei 10 minutos, parei de tocar, desliguei. Aí ele vai esfriar todo. E não é só valvulado não, é tudo. Todo, computador, tudo. Motor de carro, por exemplo, ele mais sofre na hora do starter, da ligada, da partida. Ele não sai da inércia, né? Da inércia, ele sai da inércia. O óleo começar a girar, ali que a limalha é feita, enquanto está sem óleo. Aparelho eletrônico também. O estresse de ligar é o maior causador de problemas. Então, vale muito mais você deixar ele ligado mais tempo, se você vai parar 10 minutos, 15, do que desligar e ligar de novo.
né? E evitar deixar ele muito tempo parado, sem ligar. No valvulado é fácil, você liga, deixa 10 minutos ligado, ele vai esquentar, vai expulsar toda a umidade e beleza, aí você guarda de novo, tá? Deixar acondicionado sempre no lugar seco, evitar excesso de umidade, quem mora no litoral sabe do que eu estou falando, se possível no armário fechado, com capa, com bag, se a pessoa mora num lugar assim. Os próprios controles, o que eu vejo aqui, quando a pessoa vem com o aparelho e ficou muito tempo sem usar, os potenciômetros estão travados, todos fazendo ruído, porque ali ficou úmido, ficou sujeira, poeira, tudo, aí tem que limpar tudo. Então, acho que o maior cuidado que a gente pode ter é usar. A gente usando o aparelho é que nem o corpo, tá? Pensei isso agora. A musculação tá aí para isso, para manter o corpo funcionando. Se você não usar um músculo, ele atrofia. Não usar o aparelho eletrônico, não usar o potenciômetro, ele vai atrofiar do mesmo jeito, vai começar a dar problema. Então, use o aparelho, tá? Válvula com ruído a gente não tem muito o que fazer, né? Não há válvula ou outros elementos com ruído. Agora, é importante, quando você começa a perceber algum problema, isolar a causa. Muitas vezes eu vejo o cara com um pedalboard imenso, com a guitarra, o cabo, e o pedalboard vai para o amp para a caixa. Aí o som para de funcionar, na cabeça dele, ou é o amp, ou é a guitarra, ou é o cabo, sabe? Ele tem zilhões de variáveis. Se ele tem 20 pedais, ele tem 20 possibilidades da onde estar. 20 pedais são 40 cabinhos. Ele tem 40 lugares para investigar a causa. O áudio... 40 cabos de áudio, né? De áudio, fora alimentação. O áudio é que nem uma corrente. Ele não é melhor do que seu elo mais fraco. Então, todo o áudio, ele vem da guitarra até a caixa acústica, todo mundo tem que estar bom. Se existe um bloqueio, um elemento ruim com um problema no caminho, vai parar. Aí não adianta você procurar problema aqui nessa ponta. O problema está aqui. Não adianta mexer aqui, tem que ir na causa. Então, você está com problema, vamos isolar a causa? Guitarra, tira tudo pedal. Guitarra, pega um cabo, espeta no amp direto. Blém, 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 o amp tá bom, tá tocando. Muda de canal ali, ok? Bota o ouvido na caixa. O falante tá arranhando? Não tá. Então não é aqui. Vamos no pedal. Você espetou lá, não saiu o som, troca o cabo. Só que o cabo não foi, toca a guitarra, toca o captador, sabe? Tem que cercar o problema. Tem que pensar racionalmente nessa hora. Como eu falo, muita gente tem um sistema enorme, complexo, e tem essa dificuldade de raciocinar da onde vem o problema quando ele ocorre. Eu já vi alguns técnicos usando Corrosion X para usar em potenciômetro e tal. E o Corrosion X, se não me engano, ele tem óleo na composição. Você acha que esse tipo de produto é adequado? Ou o que torna um produto adequado ou não? Porque o álcool isopropílico e o limpa-contato são meio que unânimes, né? Mas existem variações desses produtos e algum dessas marcas, para vender mais, colocam lá na lista de utilidades, né? O próprio WD, por exemplo, que serve para eletrônica e, no fim das contas... Eu só fico temeroso com os óleos, porque eles têm a tendência a agregar poeira, né? Quando o óleo está ali, a poeira cai ali, ele já começa a fazer uma massinha ali, né? Não sei sobre esse tipo de... Agora, eu espero que, assim, seja um produto específico para áudio, para limpar controle. O problema de você limpar o potenciômetro com limpa-contato é que ele limpa, mas aí ele perde a tração, né? Ele perde a lubrificação natural do potenciômetro. Então, aí o certo seria desmontar o potenciômetro, limpar e depois usar uma graxa específica para isso. Fica raspando, né? Para ele não ficar raspando. Entendi. Especialmente no eixo, não precisa nem ser no contato, mas no eixo do potenciômetro, para ele não ficar duro ali. Falamos bastante, temos material aí para zilhões, meses de... Beleza. Queria agradecer o Pedroni por ter recebido a gente aqui. Valeu. A gente não, me recebido, né? Não é a equipe. Não, tem que agradecer, a equipe está aqui atrás das câmeras, vocês não estão vendo, mas tem um pessoal trabalhando para isso funcionar. Aqui. Obrigado, Pedroni, por receber a gente aqui. Parabéns pelo estúdio, pela oficina, pelos produtos incríveis. Pedroni é uma referência nacional aí, mantém viva aí a palavra dos amplificadores valvulados. Cara, eu só quero que as pessoas toquem e que não se enganem, não tenham boas referências, eu acho que realmente um timbre bonito te inspira a tocar. Você tem outras
a sua música vai além quando você tem... A beleza agrada, né? Então um timbre bonito te inspira a fazer coisas belas e mais interessantes. É isso aí, conversa filosófica hoje aqui Valeu. na quarta-feira, pós-Conecta. Até a próxima. Valeu. Valeu.